fortalece nossos corações em Ti. Pedimos, Senhor, por aqueles que estão por vir, que o Senhor possa livrá-los do mal, livrá-los a sua mente de qualquer preocupação e também daqueles que estão aqui. Seja com aqueles que não puderam vir, Tu sabe todas as coisas, que o Senhor possa os proteger e possa conceder a Tua graça e o Teu amor sobre eles também, Senhor. Teu Filho Jesus. Amém. Vamos louvar o hino que é bastante conhecido, a igreja pode sentar. É um hino chamado Grandes São as Tuas Obras. É um corinho conhecido. A gente vai louvar ele. Você abrir a sua Bíblia no texto que se encontra em 1 Coríntios, o capítulo 15. Vamos fazer uma leitura entre o verso 50 e o verso 58. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 50 ao 58. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 50 ao 58. Todos encontraram? Diz assim: Mas digo isto, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E eis que vos digo um mistério: nem todos dormitaremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar dos olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos
transformados. Porque é necessário que isso, que é corrupção, se revista da incorruptibilidade, e que isso, que é moral, se revista da imortalidade, que é mortal, se revista de imortalidade. Mas, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortabilidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão ao Senhor. Dessa feita, vamos continuar louvando ao nosso Deus. O hino do cantor cristão número 162, Vigiar e Orar. Eu vou pedir para a igreja ficar de pé mais uma vez. Vamos louvar com uma reverência ainda maior. Vamos empenhar os nossos pulmões, o nosso ar para louvar aquele que nos dá a vida. Hino do cantor cristão 162, Vigiar e Orar. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calma anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar vigiar, Senhora, ao meio ao dia, enquanto os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor. Recorre à oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar vigiar, Senhora, do dia ao fim, após os seus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar vigiar, Senhora, e sem cessar vigia a cada instante que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Bem de manhã e sem cessar vigiar, Senhora. Vou pedir ao nosso irmão Guinha para ele vir aqui na frente nesse momento para orar ao Senhor. Logo após, nosso irmão Josivão ele vai estar com o estudo dessa manhã. Oremos. Grandioso Deus, Pai maravilhoso, graças te damos, ó Pai, por mais um dia em tua presença. Pai bendito, seja com todos que chegaram até aqui para ouvir a tua palavra. Também, Senhor, seja com todos que não puderam estar aqui, ó Pai. Tu sabes o motivo de cada um deles. Abençoe este dia, ó Pai. Faça tudo que ocorra aqui, ó Pai, ocorra para a tua honra e glória, Senhor.
põe na cabeça de cada irmão, ó Pai, que esse dia é teu, nada mais que isso. Pai maravilhoso, seja com o estudo dessa manhã, que ele possa dar a morada em nossos corações com esse estudo, ó Pai. Pai bendito, é tudo isso que eu te peço e te agradeço. Em nome do teu amado Filho de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar todos. Bom dia, irmãos. Um grande prazer essa manhã. Estamos com a responsabilidade de trazer o estudo. E agradecendo ao pastor Dias pela confiança e à igreja. Hoje vamos dar continuidade ao livro de Romanos, que estamos estudando durante todo esse ano. Romanos capítulo 3. Vamos estudar hoje do versículo 21 até o 31. Eu gostaria de cantar um corinho rapidinho aqui com a igreja. Não sei se a igreja conhece, mas vou cantar aqui com os irmãos. O verbo virou gente. O verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória como a do Pai. O verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. Romanos capítulo 3, versículo do 21 ao 31. Se estiver falando baixo, avisem para Joelson aumentar um pouquinho, que eu falo baixo mesmo, viu, irmão? Nosso tema de hoje é a justificação pela fé. Então, a fé em Cristo. Vamos lá do versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos, a saber todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Jesus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar-se a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Foi de toda excluída. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé.
Concluímos, pois, que o homem é injusto pela fé. Concluímos, pois, que o homem é injusto pela fé, independente da obra da lei. E porventura Deus somente é Deus dos judeus? Não, e também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Vamos orar. Bondoso Pai, queremos te dar graça por mais um dia que nos concede, Senhor. E neste momento pedir a tua iluminação para que possamos ensinar a tua palavra, Senhor. Que possamos estar de corações abertos para aprender assim e pôr em prática em nossas vidas. Isso que te pedimos, te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Meus amados, quando você começa a ler o texto, é um texto muito difícil. Um texto muito complicado, cheio de perguntas retóricas. Ele mesmo pergunta, ele mesmo responde. E vamos tentar aqui passar a ideia de Paulo para que a gente possa entender o que Paulo queria dizer quando ele fala sobre a justificação da fé. Eu vou usar o data show para só para embasar nosso texto aqui, tá? Irmão, a carta de Paulo que vemos na carta de Paulo aos Romanos é uma carta que é considerada o evangelho de Paulo, o evangelho segundo Paulo escreveu. Ela é repleta de observações para as nossas vidas. Ela é muito clara em trazer a mensagem de Cristo, pura e genuína. Então, no capítulo 1 e no capítulo 2, Paulo já começa falando um pouquinho da sua tese, né? Então, no capítulo 1, Paulo vai mostrar sua tese, simplesmente sua argumentação. Ele começa falando lá no versículo 18 para 30, mais ou menos. Ele diz o seguinte, no versículo 23... que os homens mudaram o que era corruptível para corruptível, que os homens mudaram a verdade de Deus em mentira, que mudaram o relacionamento natural, o que era contrário à natureza. Já no capítulo 2, Paulo vem fazer uma distinção entre judeus e gentios. Então ele começa a acusação lá dele em relação aos gentios. E depois agora vai chegar no capítulo 3, onde ele vai falar um pouquinho sobre os judeus, né? Chegando no final do capítulo 2 e capítulo 3, que os judeus também são indesculpáveis. Os judeus também seriam indesculpáveis. E onde é que está isso? Como pode provar que os judeus são indesculpáveis? Está lá em Mateus capítulo 5, 20, que diz assim: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Como assim? Eles cumpriam a lei, jejuavam, né? Fazia tudo que um cristão podia fazer, um bom cristão. Eles observavam a lei. Então, os judeus, eles não matavam ninguém. Mas, em compensação, estavam cheios de ódios, desejos no seu coração de morte, desejavam a morte do seu inimigo. Não matavam, mas desejavam. Não adulteravam, mas também estavam cheios de pensamentos lascívios. Eles exigiam justiça. Se você fez algo errado, é olho por olho. Entendeu? Mas eram complacentes com os seus. Então, assim, os judeus eram esse tipo de pessoa. E eles se sentiam, no linguajar popular da gente, se sentiam os caras. Eles se sentiam autossuficientes, que não precisavam de nada, por ser já descendente de Abraão. E então, no capítulo 3, que vamos estudar hoje, ele vai desenvolvendo também o mesmo texto, né? Falando sobre isso, sobre a questão dos judeus. E quando chegar no versículo 21, é que vamos estudar hoje, versículo 21 até o 31, é que ele vai desenvolver a sua tese para que a gente possa entender realmente como seria a justificação pela fé. Se eu perguntar a vocês o que é a justificação pela fé, talvez todos saibam e talvez não consigam explicar de uma forma mais simples, se alguém questionar vocês. O que é a justificação pela fé? Todos nós sabemos, fomos justificados pela fé, mas como explicar isso para alguém? Então Paulo vai tentar explicar isso tanto a gentio como a judeus, né? Os judeus não aceitavam esse tipo de coisa. E Paulo vai tentar aqui dentro desses versículos justificar a sua tese, explicar de uma forma muito bem clara sobre isso. Então, a gente vai dividir esse estudo em
em 3 partes, do versículo 21, vamos até o 24, do 21 ao 24, depois vamos estudar o 25 e 26, do 27 em diante. Então, quero compartilhar com vocês a nossa primeira tela aqui, fazendo a primeira pergunta. Bom, a gente falou que tanto gentios como judeus têm as suas prerrogativas. Então eu pergunto, em qual grupo você se encontra? Nesse grupo aqui, totalmente mau? Nesse grupo aqui, um grupo que seria bom e ruim? Ou no totalmente bons? O que é que vocês responderiam? Totalmente? Alguém mais? Totalmente mal? Quem mais? Irmão, esse aqui eu vou até brincar com vocês aqui, mas na sua essência, irmãos, totalmente maus. Vamos lá. Por pior que seja o sujeito, ele é bom com os filhos, né? O ladrão malfeitor, aquele que rouba, o líder lá da favela, pior que seja, ele é bom com alguma coisa. O sujeito, ele, uma hora da vida, ele vai fazer alguma bondade, algum gesto de bondade, por pior que ele seja. Exceto Carol Conká, né? Exceto Carol Conká. Então, o que acontece? A gente vai olhar para esse quadro e vai se identificar com esses grupos. Totalmente bons. Existem pessoas que são totalmente boas, que fazem sempre o bem, não fazem nenhuma maldade. Aí eu fui pesquisar, achei esse camarada aqui, ó. Não sei se vocês conhecem, é o Henrique Cristo. Ele diz que é o Cristo, né? Ele é o totalmente bom, que não erra, né? Mas na verdade, irmãos, vamos chegar à seguinte conclusão. É isso que Paulo quis fazer, né? Ele compara os povos. Vamos chegar à seguinte conclusão, que somos isso aqui, olha. Somos em parte bons e em partes ruins. É essa a primeira tese que Paulo vai tentar explicar a essa igreja, a igreja de Romanos. Que não somos totalmente maus, como ele começa falando lá. Mudaram a glória de Deus, são incorruptíveis, pegaram o que era corruptível e tornaram incorruptível. Então assim, começou a mexer com a natureza humana, fizeram muita maldade, então Deus se irou. A ira de Deus é derramada por toda a maldade que o homem praticou. Então, Paulo, para poder começar a explicar, ele começa a definir quem seria esse povo. Então ele define, vocês são totalmente maus? Vocês são totalmente bons? Ou vocês são metade bom e metade ruim? Então, trazendo para nosso dia hoje, nós também nos enquadramos nesse quadro, como metade bom e metade ruim. Praticamos coisas boas e praticamos coisas ruins também. Então, essa é a primeira argumentação de Paulo, mostrando que gentios e judeus estão nesse patamar aqui. E a única coisa que impede aí é a misericórdia de Deus. Deus, mesmo irado, ele está usando de sua misericórdia para com o povo. Então, vamos lá no versículo 21. Como é que começa o versículo 21? Ele começa o seguinte, olha. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Mas agora, sem lei. Então, irmãos, se vocês prestarem atenção aqui na palavrinha mais, é uma conjunção adversativa. Quer dizer, mais, porém, todavia, entretanto, contudo. Então, o que é que, quando aparece a palavrinha mais, o que é que ela quer dizer num texto? O que é que mais quer dizer no texto? Então, mais ou menos assim, vou dar um exemplo para que vocês entendam bem. Eu adoro comer hambúrguer, mas não gosto de verdura. Foi o que eu quis dizer. Eu dei um sentido contrário àquilo que eu afirmei anteriormente, né? Adoro hambúrguer, mas tem uma exceção. Eu não gosto de verdura. Ou eu sou um cara muito calmo, mas hoje estou nervoso. Então, abri uma exceção. Então, quando você usa mais, está sempre botando a conjunção voltando para o texto anterior para tentar fazer a contrariedade, para mostrar que nem tudo é perfeito. Então, foi o que Paulo faz aqui, olha.
tá tudo bem para vocês, tá tudo bem. Então, mas em meio a esse caos, que está acontecendo aí, certo? Do homem corrupto, se manifesta a justiça de Deus. Em meio a tudo isso, contrário a tudo isso, no meio do caos aparece a justiça de Deus. E é isso que faz a diferença. A justiça de Deus se manifesta a todos os homens. E se eu perguntar aqui também o que é justiça, todo mundo vai saber o que é justiça, né? O que é justiça, irmãos? Alguém pode falar? O que é justiça? Ser correto. Isso, irmão, muito, muito bem. Como eu falei para vocês no início, são coisas que nós sabemos, mas é difícil de explicar muitas vezes as coisas, né? Então, justiça, ela falou, ser correto, ser reto, ser íntegro, né? Isso é justiça. Mas no conceito popular, justiça muitas vezes foge um pouquinho da nossa realidade, né? Algumas pessoas tratam justiça como o seguinte: tirar do rico para dar aos pobres. É ser justo? Mas muita pessoa diz que é justo, né? PC, PSOL, PT, eles acham que tirar do rico para dar aos pobres é ser justo. É aquela justiça Robin Hood, né? Que era um personagem que ele tirava dos ricos e dava aos pobres. Então ele era justo diante da sociedade. Dar o dele ninguém dá, né? É bom dar o dos outros, é mais fácil dar o dos outros. A expressão da justiça é cega. O que é que a gente imagina? Quando se fala que a justiça é cega, a gente imagina o seguinte: que ela é injusta, que ela não vê as coisas acontecendo, né? Será que a ideia seria essa mesmo? A justiça é cega. Não está vendo aqui o que eu estou passando, Deus não está vendo o que eu estou passando, meu patrão não está vendo o que eu estou passando, né? Meu colega de trabalho não está vendo, na escola ninguém está vendo. A justiça é cega. Mas tem um ditado muito popular que diz o seguinte: a justiça é cega, mas você pode escapar da justiça dos homens, mas da justiça de Deus não escapa. E não virou uma justiça, já virou uma vingança, né? Então o cara quer se vingar. Então ele virou o justiceiro. Então a gente começa a ter uma ideia de justiça distorcida da justiça de Deus. Nossa justiça humana, ela começa a entrar num caminho que não vira justiça, vira vingança. A gente quer se vingar, a gente não quer justiça, a gente quer se vingar. Então a gente leva para esse campo. Então é esse tipo de argumento que a gente vai tentar desfazer aqui. Mas isso já vem de muitos anos. Isso não vem de agora, né? Desde que mundo é mundo, o conceito de justiça é esse, de fazer o que é certo, de retidão, tal, mas sempre com essa disputa. Então tem outra frasezinha aqui também que diz assim, ó. Deus vai te pegar. Deus vai te pegar, tu vai cair na mão do Senhor. Então, ele quer se vingar, mas ele não consegue se vingar, então ele diz que Deus vai te pegar. Então, ele fica usando esse tipo de coisa dentro da igreja mesmo, né? Dentro da igreja mesmo fica usando. Então, de onde vem o conceito de justiça, irmãos? De onde vem esse conceito de justiça? Justiça, como a irmã falou lá, né? É o ato de tornar justo, ser reto. E esse conceito de justiça, ele vem dessa imagem aí. Está dando para ver direitinho? É o símbolo da justiça. É esse aí, o símbolo da justiça. É a deusa Temis, a deusa grega da Grécia Antiga, né? Então era a deusa Temis, ela era a mulher de Zeus, ela que era responsável pela justiça diante dos homens. Então, só que tem alguns símbolos, né, nessa justiça aí. Se vocês forem olhar no STF brasileiro, né, lá tem também a estátua da justiça lá, está lá, só que a do Brasil está sentada com a espada no colo, né? Mas ela também está com a venda nos olhos. Então, se vocês prestarem atenção aí, ela tem alguns elementos. Ela tem os olhos vendados, tem uma balança na mão e tem uma espada.
que é que esses símbolos significam dentro da justiça? O que é que esses símbolos significam? Então, nada mais eu vou explicar aqui rapidamente para vocês. Os olhos vendados, no conceito da gente, seria que ninguém está vendo a maldade que está acontecendo contra a gente. Ninguém está vendo a maldade. Então, eu estou sendo injustiçado. Não, não é isso. Os olhos vendados, ele representa o seguinte, que a justiça tem que ser imparcial. Não pode defender lados, entendeu? Não pode ser do rico ou pelo pobre, do negro, do branco, né? Do egípcio e do alemão. A justiça tem que ser imparcial, é fazer o bem sem ver a quem. Ela parte do princípio de isonomia, que todos são iguais perante a lei. Então, os olhos vendados são esses. O símbolo dos olhos vendados é porque tem que ser todos iguais perante a lei, certo? A balança, o que significa a balança? Diante da justiça. Isso. Como é que nós vemos no nosso mundo atual? 2 pesos e 2 medidas, né? Então a gente vê que a balança está sempre desigual. Não é isso, Fátima? A balança está sempre desigual. Sempre está pendendo mais para um lado que o outro. Por quê? Por causa dos nossos pecados. Da corrupção humana. Da depravação humana. Então, mas o símbolo da justiça da balança, por que a balança tem que ser equilibrada? A balança quer dizer equilíbrio. Os pesos têm que estar equivalentes. Por exemplo, o cara cometeu um crime. Então, ele foi julgado. A pena dele tem que ser de acordo com o tipo de crime. Não é isso? Se ele cometeu um crime que é para pegar 10 anos de prisão, aí tem que ser 10 anos. Se ele cometeu um crime que é para pegar prisão perpétua, tem que ser perpétua. Porque senão seria injusto que o juiz estivesse julgando o crime, ele não aplicasse a pena que diz respeito àquele crime. Então tem que ser equilibrado o crime com a sentença. A mesma coisa numa audiência de trabalhista. O que é que a gente espera que aconteça? O equilíbrio, né? Entre patrão e empregado. Que o que eu ganho é o que eu tenho direito, certo? Meus direitos. Mas também tenho meus deveres. Então a gente tem que equilibrar direitos e deveres. Então, qual foi o dever? É para isso. Então a gente tem que tentar equilibrar. Então a balança representava isso na parte da justiça. E por último, a espada. O que é que a espada quer dizer? A espada, ela quer dizer que ela representa a força, o poder. Quer dizer, o que foi decidido no tribunal tem que ser cumprido. Embora uma outra parte se sinta injustiçado, mas o que foi decidido no tribunal tem que ser cumprido. Você vai pegar 10 anos de cadeia, vai ter que pegar 10 anos de cadeia. Quer queira ou não, a força da espada dizia isso. Então, depois que o juiz dá a sentença, o réu que está lá sentado, ele é recolhido para cumprir a pena, quer queira ou não queira. Então, esse era o princípio de justiça que foi ensinado a toda a humanidade. Mas os homens nunca respeitaram, na verdade, né? Os homens sempre fazem do seu jeitinho, um jeitinho brasileiro, como se diz a história, para os nossos dias também. Então, irmãos, o que é que a gente vai entender aqui? No versículo 21, que Deus começa a fazer a justiça de Deus desde a criação. Desde que Deus criou o mundo, Ele criou o seu princípio de justiça. Mas os homens mudaram a justiça. Então, Paulo vem aqui afirmar, nesse versículo, que mesmo em meio a esse caos que o homem se tornou, Deus continua justo. A justiça de Deus continua valendo. E a lei? Vamos chegar daqui a pouquinho. Então, se eu volto para o versículo, se você prestar atenção no primeiro slide, falava lá que, como Deus, sendo justo, Ele pode perdoar ou aceitar o injusto. É mais ou menos o juiz, na hora de estar julgando o réu, o condenado, depois da sentença, não, ele é condenado. Aí o juiz diz assim, não, mas ele não vai ser condenado. Aí a gente diria que esse juiz era o quê? Um juiz injusto. Como pode Deus ser justo e ainda absolver o injusto? É essa argumentação que Paulo vai fazer aqui. É complicado de entender, irmão, mas eu espero ir devagarzinho para que vocês entendam. Porque não é fácil
Porque se a gente fosse olhar hoje o lado humano, o juiz, na hora que ele fizesse isso, todo mundo que está aqui seria contra o juiz. Ah, esse juiz é injusto, ele absolveu o condenado. O réu, como é que pode esse cara cometer tal crime, ele matou meu filho, e depois ainda vocês vão dizer que esse camarada ainda tem que ficar livre. Então é mais ou menos isso que vai acontecer. Deus vai absolver o réu culpado. Mas por quê? Aí vamos chegar aqui no texto. Vamos dar continuidade aos versos. Tá? No verso 22. Alguma pergunta nesse primeiro versículo, irmão? Que eu botei aqui, mais agora, ou seja, mais agora é presente. Paulo quer dizer agora, é presente, o advérbio de tempo. Agora, nesse tempo, Paulo diz isso, que agora nesse tempo, sem a lei, não precisou da lei para se manifestar ali Deus. Porque na cabeça dos judeus, a lei era a justiça de Deus. A lei de Moisés. Então, a lei de Moisés era tudo que Deus já queria como justo. Estava tudo ali. Mas Paulo diz, independente da lei, certo? Independente da lei, a justiça de Deus se manifestou hoje, nesse tempo. Paulo diz nesse versículo 21. E no versículo 22, continuando aí, Paulo vai continuar com sua argumentação. O que é a justiça de Deus, como entendemos. Para poder entendermos o que é justificação, a gente tem que entender um pouquinho o que é justiça. Para poder entrar aqui no versículo 22, está vendo? Justiça de Deus mediante a fé em Cristo, para todos. O versículo 22 agora vem trazer aquilo que a gente falou lá. Só que essa justiça de Deus, irmão, ela se manifestou através de quê? Mediante a fé em Jesus Cristo. Aí vamos começar mais ou menos a já esclarecer alguma coisa aqui. Essa justiça, irmão, não foi chegar assim e dizer assim: está livre, continue pecando, continue errado, pode matar e continuar fazendo o que você fazia. Não. A justiça de Deus se manifestou mediante a uma ação, mediante a uma atitude. E a atitude de quem? Do próprio Deus. Ele que teve a iniciativa de livrar esse homem dessa culpa, através da fé em Jesus Cristo. Ou seja, não foi o mérito desse réu. O pecado dele não foi apagado por mérito dele. Foi apagado pelo mérito de Cristo. É isso que vamos tentar explicar agora para os irmãos. Então, no conceito de justiça, Platão, um grande filósofo, ele diz o seguinte: justiça é a virtude de dar a cada um o que é seu. Todo mundo concorda com isso. Então, o que é justo? Você tem que dar a cada um o que é seu. Então, se Deus é o reto juiz, a gente quer que a gente merecia. A gente vai dizer, puxa vida, merecia era realmente a morte, a condenação. Então, vamos lá. A justiça de Deus, para a gente entender um pouquinho o que é a justiça de Deus. A lei se revela no versículo 22 aí, que todos nós somos pecadores e culpados diante de Deus. E Deus, que é o justo, é que pode fazer alguma coisa por nós. Então, vamos lá em Ezequiel, versículo 18, 20. Quem achar aí pode me ajudar. Ezequiel 18, 20. Alguém encontrou? Só a primeira parte. Versículo Ezequiel 18, 20, só a parte A. Diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Olha aí. Está na lei. A alma que pecar, essa morrerá. Vamos para Romanos 6, 23. O que é que diz Romanos 6, 23? Pode ler. Quem encontrou pode ler. Romanos 6, 23. Diz: amém, irmã. Ou seja, o que a lei diz, né? Então, primeiro diz que toda alma que pecar,
morrerá. O salário do pecado é a morte. Deus é justo, ele cumpre a lei ou não cumpre? Todos nós vamos morrer. Então a lei é dura. Então toda alma que pecar morrerá. Então não tem. Essa é a justiça. O homem pecou, então ele recebeu a sentença. O juiz foi lá e deu a sentença. Qual foi a sentença? Toda alma morrerá. Toda alma morrerá. Não tem. Então o salário do pecado é a morte. Então todos nós somos pecadores, então todos nós vamos ter que morrer. Isso foi sentença, foi lei, declarado por Deus. Então Deus é esse juiz que cumpre a sua lei, cumpre aquilo que determinou. Aí a gente se dá adiante daquele texto que eu falei para vocês. Então se ele é justiça, então ele tem que cumprir a lei. Então toda alma que pecar vai ter que morrer, e todo aquele que não aceitar Jesus Cristo vai ter que ser condenado. Isso é a justiça de Deus. Então vamos entender um pouquinho como procede a justiça de Deus. A justiça de Deus ela é dividida em 3 formas. A justiça de Deus ela é regencial, a justiça de Deus é remunerativa e a justiça de Deus também é retributiva. Justamente para tentar explicar para os irmãos aquilo que a gente expôs anteriormente. Então, por que ela é regencial? Porque Deus é o regente, ele é o soberano, foi ele que criou. Então o que ele faz não tem que se discutir. A criatura não pode questionar o Criador. Ele que fez assim, ele é o regente, ele que governa os céus e a terra. Salmo 115, 3. Salmos 115, versículo 3. Pronto. Tá ok, irmão, só até aí mesmo. Nosso Deus está no céu e faz tudo conforme lhe agrada, conforme sua vontade, conforme a sua vontade, lhe apraz, tudo que lhe apraz. Então é isso, Deus é regencial, irmão. A justiça é dele, tudo foi criado por ele e para ele. Então ele é o regente, ele é o rei, o imperador. Então a justiça de Deus também é remunerativa, irmão. Quando a gente pensa em remuneração, a gente pensa logo em quê? Em recompensa, né? Receber alguma coisa, recompensar. Então, receber algo. Então, por que ela é recompensativa? Porque Deus vai nos dar algo que a gente nem merecia, que é chamado graça. Então, Deus nos remunera, ele dá a graça para nós. Então, recebemos algo que nem merecemos, mas Deus assim o fez. E também ela é retributiva justamente por aquilo que nós falamos, né? Agora do versículo lá de Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque também, além de ganhar aquilo que não merecemos, vamos ganhar também aquilo que merecemos. O que é que merecemos? Merecemos a morte, merecemos o castigo eterno. E Deus vai punir toda a humanidade. Então, Deus é o regente, Deus nos dá a graça e Deus também nos dá o castigo, irmão. Então é justiça, ele cumpre todo o patamar da justiça. Não tem argumentação com Deus, ele é soberano, tudo foi feito por ele. 2 Coríntios 5, 21, de nele fomos feitos justiça de Deus. Romanos 5, 1, de justificado pela fé em Deus. Romanos 4, 25, de ele ressuscitou para a nossa justificação. Aí vamos entrar agora na justificação. Entendemos bem o que é o conceito de justiça de Deus. E agora, o que é justificação? Para entender isso, a gente vai ter que entender aí no versículo 23, 25, até o 25. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, sem exceção. Sendo justificados, olha, irmão, veja, preste atenção aí, ó. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. Versículo 24. Ou seja, tudo que nós acabamos de falar aqui agora. Tudo foi graça.
Deus nos deu a graça para poder justificar. Então, entendemos a justiça de Deus nesse sentido. Para poder agora entender o versículo 25, para a gente entender o que é justificação, irmãos. O que é justificação? Então, vamos tentar agora entender. Para entender aí, irmão, vamos ler o versículo 25, que diz o seguinte: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Mas eu quero frisar a primeira parte do versículo, para vocês entenderem. Porque Deus propôs. O que é propor, irmãos? Esse verbo propor quer dizer o quê? O que significa verbo? Todo mundo estudou, desde pequenininho, sabe o que é a palavra verbo. O que quer dizer verbo? Eu aprendi isso desde criança, nunca esqueci. É a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. É isso? Então, quando eu era pequeno, aprendi isso. A professora dizia direto isso aí. Então, a palavra verbo quer dizer isso. A palavra que indica ação e o estado, ou um fenômeno da natureza. Então, isso quer dizer verbo. E o texto começa usando o verbo. Diz assim, ó, Deus propôs. Ou seja, o que é que Deus fez? A palavra propor aí quer dizer que Deus quis, Deus planejou, Deus projetou, Deus fez a sua vontade. Então, fez a sua vontade para quê? Deus propôs no seu sangue como propiciação. Aí agora complicou. O que é propiciação? A gente não vai conseguir entender justificação se a gente não entender o que é propiciação. O que é propiciação, irmão? Já ouviram falar dessa palavra? Alguém sabe o significado? Levante a mão só para ver. Ninguém sabe o significado dessa palavra, né? Propiciação, está na Bíblia, uma palavra aí, porque o português que era falado antigamente, era usado palavras muito difíceis, né? Muito mais polidas as palavras, vamos botar assim, né? E essa palavra quer dizer uma coisa que todo mundo sabe aqui, mas a gente não sabe explicar, porque é difícil de entender. Então, a gente não vai conseguir entender o que é justificação, se não entender o que é propiciação. Diz o texto que a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Então, vamos entender o que é propiciação. A palavra propiciação, irmão, ela vem de propiciatório. Então, a gente primeiro tem que entender o que é o propiciatório, para poder entender o que é propiciação. Tá dando para enxergar a imagem? Porque a imagem durante o dia fica difícil de entender, mas vou tentar explicar rapidamente. Ali é a Arca da Aliança, e que representava Deus na terra. Ela ficava dentro da tenda, né? No santo lugar, no santo dos santos. Então, como se fosse a igreja aqui dividida, ela ficaria no púlpito, ficaria lá, e ela coberta com um lençol. Então, ninguém via. Eu botasse um lençol aqui, ninguém via o que estava lá por trás do lençol. Essa arca ficava lá atrás, por trás do véu. Então, essa arca era onde representava Deus na terra, e dentro ficavam os 10 mandamentos, né, da arca lá. Então, propiciatório, irmãos, era o local onde era feito o sacrifício, a oferta. Então, o propiciatório era a tampa daquela arca, certo? A tampa da arca era o propiciatório, que servia mais ou menos como se fosse um prato, para ser o quê? Derramado o sangue pelos pecados. Então, uma vez no ano, o sumo sacerdote entrava nesse lugar para fazer a oferta de sacrifício do povo. Então, todos nós pecávamos, e a gente matava, se era matado um novilho, um cabritinho lá, um cordeiro, o sacerdote matava o novilho, ele tinha que oferecer primeiro a vida dele. Então, ele entrava, botava o sangue no novilho.
E o povo matava um carneiro, um cabrito, para representar o perdão do pecado do povo. Então, o sumo sacerdote entrava nesse local e derramava o sangue nesse propiciatório, na tampa. E esse sangue escorria para a arca, para representar o perdão do pecado do povo. Então, propiciação vai vir dessa palavra aí. E não esqueça, propiciatório, local de sacrifício. Interessante falar, irmãos, que esse tipo de coisa já acontecia com os povos antigos. Os povos antigos sempre existia um propiciatório, sempre existia uma propiciação. A palavra propiciação quer dizer, irmão, apaziguar. Está vendo aí no texto, né? Ela quer dizer apaziguar, ou seja, acalmar a ira de um Deus. Então, o que é que os povos faziam antigamente? Tá tendo o cara estava no navio, muita tempestade, e não sei o que, vai destruir os navios e tal, vamos fazer um propiciatório, ele vai fazer um sacrifício lá. Estava faltando, não chovia, então as colheitas estavam tudo morrendo. O que é que eles faziam? Matavam uma pessoa mesmo. Matavam uma pessoa e ofereciam ao Deus dele lá. O sangue daquela pessoa era derramado no propiciatório, em cima de uma tampa lá, para poder o Deus dele, por exemplo, os povos nórdicos, Thor, né? Thor, o Deus do trovão. Então, quando não estava chovendo, então, o que acontecia aquilo ali, a seca era muito grande, eles pegavam, matavam uma pessoa, tinha que ser uma virgem, olha, para vocês terem ideia, tinha que ser uma virgem escolhida por eles lá, pelos anciões lá, era morta essa virgem para poder a chuva acontecer. Então eles iam lá e ofereciam esse sacrifício. O que é que acontecia? Começava os trovão, chuva, Thor aceitou o nosso sacrifício, Deus Thor aceitou o sacrifício, então apaziguou, acalmou a ira do Deus, porque tudo deles a ira dos deuses está sobre nós, a ira de Deus está sobre nós. Aí vai dizer assim, puxa, então Deus também está fazendo a mesma coisa, né? Igual aos povos antigos. O cristianismo está igual ao povo antigo, está pedindo sacrifício de alguma coisa aí para poder acalmar a ira de Deus. Mas só que lá era para acalmar apenas a ira dos deuses. O de Deus era para perdão de pecados. Só que aquele sangue de cordeiro, de vaca, aí nunca tiveram o poder de perdoar pecados, irmãos. Nunca tiveram o poder de perdoar pecados. Veja no versículo 22 aí que nós lemos aí. Mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O que quer dizer isso? Quer dizer que tudo aquilo que foi feito no passado, os sacrifícios do passado, entendeu? Que era perdoando o pecado do ser humano, na verdade era uma figura, era uma representação do perdão do pecado humano, que só ia ser concretizado, sabe quando? Na cruz de Cristo. Então, é como se Deus tivesse a paciência aqui, Deus teve a paciência de aceitar aqueles sacrifícios todinho lá, como uma representação do que iria acontecer no futuro. Deu para entender essa parte? Se eu fui muito rápido, pode levantar a mão e fazer a pergunta novamente. Então tudo acontecia no propiciatório, lá no local onde era feito o derramamento de sangue. Então, a palavra propiciação quer dizer apaziguar, fazer a trégua, entendeu? Colocar em paz. Então, a partir do momento que o sacerdote ia lá e fazia o sacrifício pelo povo, então dizia assim, estamos em paz com Deus. Mas aquele sangue de animal teria o poder realmente de justificar o homem, de perdoar o homem? De maneira alguma, irmão. De maneira alguma. Aquele sangue daqueles animais não teria. Por quê? Era feito sempre. Pequei agora, mata o cabrito. Oferece o sangue. Novamente, sangue novo. E até quando ia acabar isso, irmão? Me digam. Até hoje a gente estaria matando cabrito. Então aquilo ali, tudo ali foi simbologia. Foi um início para representar aquilo que realmente era o plano de Deus. Aquilo que Deus propôs aqui no versículo, né? Inicialmente no versículo 25 aí.
aquilo que Deus propôs como propiciação. O que é que foi que Deus propôs, irmão? Ele propôs dar o próprio filho. É isso que vamos entender. Então, a trégua foi selada. Está lá, Romanos 5, versículo 1. Vamos lá? Romanos 5, 1. O que é que diz aí? Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por meio de quem? Dos cabritos? Por quem? Por nosso Cristo Jesus, irmão. Então a paz, irmãos, ela foi selada não por sacrifício de cabrito, de carneiros. Isso. Nunca teve o poder de apagar. Era apenas uma simbologia, né? Que mostrava. Então, Deus foi tolerante com isso, porque isso ia representar aquilo. O que é aquilo? É a morte de Cristo. Então, a palavra propiciação, aprendam, nunca mais esqueçam, que é fazer a paz. Propiciação é fazer paz, dar trégua. Acabou a guerra. Porque Deus entrou em guerra com o homem por causa do pecado. Chegou o pecado, então começou a guerra. Então, a partir desse momento, Deus faz as pazes com os homens. Lá aqui de Paulo em Romanos, capítulo 5, verso 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto final. É isso que vai fazer a trégua. É o sacrifício de Jesus Cristo, não apenas o sacrifício de lá. Então, onde foi, irmão, o nosso propiciatório? Onde foi o nosso propiciatório? Na cruz, irmão. O propiciatório, o local e nossa propiciação foi o próprio Jesus Cristo. Ele que fez as pazes. Ele que fez as pazes com Deus. E o local foi na cruz. E o sangue foi o quê? Derramado igualzinho era no passado. O sangue não era derramado em cima do propiciatório, em cima da tampa lá da arca. O sangue foi derramado em cima da cruz. A cruz representava o propiciatório, o local onde era feito o sacrifício, derramado aquele sangue. Então Jesus Cristo foi lá e cumpriu toda a lei. Então vamos agora entender o que é justificação. Então tem um conceito básico para isso aqui. Irmãos, não poderia acontecer a justificação sem a substituição. O que é substituir? Colocar no lugar de algo. Vou fazer a seguinte pergunta aos irmãos. Se algum de vocês descobrisse que seu filho teria que fazer um transplante de emergência, e o único compatível seria você para fazer essa doação, o que é que você faria? Mesmo que sua vida estivesse em risco, o médico ia dizer assim: olha, você pode fazer esse transplante, agora eu não garanto que você vai sobreviver, não. O que é que você faria, irmão? Eu acredito aqui que todos nós iríamos dar a vida. Então, para poder ter a justificação, irmão, teria que ter uma substituição. Teria que ter uma troca. Então, assim como Deus fez a substituição, quem é que teria que morrer na cruz? Todos nós. O salário do pecado é o quê? A morte. Deus fez a substituição dele. Assim como eu faria, vocês fariam, morreria no lugar do filho, daria até a vida, faria tudo por ele. Deus fez também. Ele vai lá e diz: não, quem tem que morrer sou eu. E ele dá o seu próprio filho. Jesus Cristo é Deus. Então, vai existir a substituição. Um vai ficar no lugar do outro. Então, para poder acontecer isso aí, o cordeiro foi imolado. Então, assim o pecado vai ser perdoado em substituição. Essa é a grande diferença daqueles povos que eu falei aqui agora, que sacrificavam as pessoas para os deuses deles serem acalmados, para não ficar irado. Qual é a grande diferença? É que esses povos escolhiam alguém lá para morrer. Os representantes, os reis da cidade, os sacerdotes da cidade, eles não davam vida não, meu filho. Ele escolhia alguém.
para ir em sacrifício. E no cristianismo é diferente, irmão. Deus, Ele mesmo se doa. Para acalmar a ira de quem? A ira dele. Ou seja, para fazer a paz com Ele, Ele mesmo se doa. Enquanto nas outras religiões tinha que doar alguém. No cristianismo, não. Cristo se deu. Ele disse, a minha vida eu dou, a minha vida eu entrego. Então, essa é a grande diferença. Jesus Cristo veio à nossa terra, irmãos. Eu cantei um hino aqui inicialmente que dizia, o verbo virou gente e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória do Pai. Então, João capítulo 1, versículo 14, foi esse hino que eu cantei aí. Deus propôs como aliança, irmão, o sacrifício em Jesus Cristo. Substituição. Jesus Cristo vem morrer no meu lugar. O sacrifício de Jesus, sim. Esse, com seu sangue derramado, apaga o pecado. Apaga o pecado. Entendeu? Ele diz que o pecado é tirado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, o sangue de Jesus Cristo, sim, esse tinha o poder de apagar o pecado. Não precisava fazer, senão todo ano Cristo tinha que vir morrer. Todo ano Cristo tinha que vir morrer. Não, Ele era o Cordeiro perfeito. Ele era o sacrifício perfeito, que ia acontecer apenas uma vez. Então, tudo que foi feito no Antigo Testamento, quando fala aqui de lei, de profeta, no versículo que a gente leu aí inicialmente aí, no versículo 1 aí, né, no 21, que fala sobre lá. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela fé e pelos profetas. Pela lei, o que é que a lei dizia? Lá em Levítico capítulo 17, 11. Vamos lá, Levítico 17, 11. Levítico 17, 11 diz o seguinte. Todos encontraram? Levítico 17, 11 diz assim: porque a vida da carne está no sangue, e eu vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma. Portanto, é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Entendeu, irmão? Tudo isso que acontecia no passado, para ter vida, tinha que ter outra vida, é vida por vida. A troca aqui é vida por vida. Tinha que morrer alguém para poder alguém viver. Então, isso era representado. O sangue é que fazia esse pacto. Então, o sangue de Cristo purificou de todo o pecado. O sangue nos purifica de todo o pecado. Então, esse sim é o pacto que Deus faz. Essa sim é a justificação, irmão. O que é justificar algo, irmão? Eu digo, o irmão foi até o centro de Jaboatão, fui. O irmão viu o que lá? Vi isso e isso. Então, justifique sua resposta. Então, quando a gente pede na escola, né? Tem uma pergunta lá, ele faz a pergunta, quando termina ele faz, justifique sua resposta. O que é justificar? É declarar aquilo que você disse, é enfatizar. Então, se Deus é justiça, o ato de justiça é esse, Ele vai ter que declarar você justo. Declarar justo, é isso que vai ser, entendeu? Então, o sangue foi derramado, foi espargido, a propiciação, o propiciatório foi a cruz, o local. O propiciatório é o local, foi a cruz. A propiciação foi a paz com Deus, apaziguada em Jesus Cristo. Agora, irmão, tem uma definição aqui. Eu peguei uma definição do que é justificação. Mas, antes da definição, vocês têm que entender. Então, eu creio que todos entenderam. O que é justificação? Justificação é tornar justo, declarar justo. Ponto final. Tem a explicação para que a gente só possa afirmar aquilo que eu falei, né? Então, estou justificando aquilo que eu falei aqui agora. Então, o que é? O texto diz aí, ó. Vamos ler? Pode ler junto comigo? Dá para ler? O que é justificação? É a manifestação da graça salvadora de Deus, nos substituindo na cruz pelo perfeito sacrifício do seu Filho Jesus. O Cristo destruindo o império da morte e do pecado, que nos afastava de Deus, de uma condenação eterna para a glória eterna. Amém?
Foi clara a explicação? O que é a justificação, irmão? É Deus propondo, é Deus se manifestando, revelando quem? Seu Filho, através do seu sacrifício. Para quê? Para vencer o império da morte. O império da morte que nos afastava de Deus. O pecado nos afastava de Deus. Então a condenação era a morte. Não tinha outro caminho. Então, nos tira da condenação eterna para uma vida eterna. Isso sim é a justificação de Deus. Mas só que no versículo 26, ele vai um pouquinho mais além. Quando é que acontece, irmão, essa justificação? A gente tem a ideia que justificação seria mais ou menos santificação. Não tem nada a ver, tá, irmão? Deixar bem claro logo. Justificação não tem nada a ver com santificação. Justificação é um ato. Nós falamos aqui, é um ato de Deus. Foi lá e Cristo morreu uma vez só. Ponto final. Fomos justificados. Na morte de Cristo fomos justificados. Santificação é um processo. É comunhão com Deus. É dar sequência à comunhão com Deus. Então, não misturem nunca, tá? Justificação com santificação. Justificação é um ato de Deus na cruz, nos declarou justo. Eu sou justo não pelas minhas ações, eu sou justo pela ação de Deus. Não tenho mérito nisso. Então, é justificação. Santificação, aí sim, santificação é mérito meu. Eu vou fazendo as coisas para agradar a Deus. Mesmo assim, eu não poderia agradar a Deus se não fosse pela permissão dele. Ou seja, até a própria santificação é uma ação de Deus. Eu não consigo ser santo se Deus não me santificar. Quem me santifica é a palavra. Ele disse, Cristo, quando ele vai orar, ele diz assim, ó, agora, Pai, santifica-os na palavra. A tua palavra é a verdade. Ou seja, santifica na verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, até para sermos santificados, somos santificados pela palavra de Cristo. Então, muita gente está chegando achando que vai chegar no céu com 1000 galardões, porque não sei o quê. O próprio texto de Apocalipse vai dizer que quem recebia os galardão pegava as coroas e depositava nos pés de Cristo. O que é que isso representa? Que até o que você fez foi por permissão de Deus, foi por obra de Deus, então você não tem mérito nisso. Ele depositava nos pés de quem fez o mérito. Cristo. Ele que morreu na cruz, irmão. Ele que morreu, que mérito eu tenho? Então, até as nossas boas obras, como cristão, que temos que fazer o que é o certo, o que é o correto, só podemos fazer isso porque Deus fez por nós primeiro. Sem Ele, não conseguiríamos fazer, irmãos. Então, você vê que tem muitas pessoas aí que fazem boas obras, querendo se justificar diante de Deus. Não vai conseguir. Ou seja, até nossas boas obras diante de Deus não vai significar nada. Porque a única coisa que pode representar nossas boas obras é a justificação de Deus. O que Ele fez por mim. Aí sim é o correto. Então, irmão, no versículo 23, para não deixar agora Deus ir como injusto, já que Ele vai justificar o pecador, Ele vai tornar o pecador justo, não pelos seus méritos, mas pelo mérito de Cristo. O texto vai continuar no versículo 26, estamos já quase encerrando. Diz o seguinte no versículo 26, ó. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que ele mesmo, Deus, ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Agora está explicado, porque senão eu vou começar a dizer que Deus é injusto. Então, o texto vai explicar agora que ele é justo e justificador. O que seria isso? Como Deus pode ser justo e justificador ao mesmo tempo? Ele é justo, irmão, como eu falei anteriormente. Por que ele é justo? Porque ele cumpriu a lei. Qual era a lei? Toda alma que pecar, morrerá. O salário do pecado é a morte, ele cumpre a lei. Quem aceitar Jesus Cristo, vai para o céu. Quem não aceitar Jesus Cristo, vai para o inferno. Então ele é justo, ele vai ter que cumprir. E ele é justificador por quê? Porque ele, no versículo 25, porque ele deu a solução. Ele que deu a solução, ele propôs para nós a solução, a justificação. Então ele mesmo que criou o plano. Não foi preciso eu fazer o sacrifício para poder fazer as pazes com Deus. Não foi preciso fazer o sacrifício. Ele propôs, ele que fez. Então, qual é a minha ação? A minha ação é a fé. Mediante o quê? A fé
em Cristo. Então, Deus é justificador, irmão, porque Ele mandou seu Filho para cumprir todo o seu propósito. Ele mesmo providenciou a nossa justificação. E hoje temos paz com Deus por meio do sacrifício, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Somos diante dele justificados. Somos diante dele perdoados. Mais ou menos no passado existia uma frase chamada tetelestai, no grego, que quer dizer, está pago, está consumado. Então, quando o judeu tinha uma dívida lá, ou o grego, o romano, tinha uma dívida muito grande, e ele não podia pagar mais, e se o seu credor quisesse perdoar, ele tinha que pegar o anel lá e o carimbo lá e bater lá. Eu perdoo, mesmo assim. Sei que você não pode pagar, mas está perdoado. Porque caso contrário, o que acontecia? Você que devesse tinha que ser escravo. Você podia ser livre, mas se você não pudesse pagar a sua dívida, tinha que se tornar escravo do credor. E o credor podia vender você e sua família, todinha. Então, tetelestai quer dizer o seguinte, está pago, eu paguei. Então, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e pagou o nosso pecado. A Bíblia diz que ele rasgou a cédula. Onde está a morte, a tua vitória? Tudo foi pago. Cristo pagou o que eu não podia fazer, irmão. Então, esse é a definição aí. Então, já chegando ao final, no versículo 27, 28, 29 e 30, chega na conclusão de Paulo. Paulo vai encerrar, concluindo tudo isso que a gente falou aqui agora. Que existia a justificação de Deus. Em meio ao caos humano, em meio à tragédia humana que nós nos metemos, estamos naquele grupo que eu falei no início, né? Qual foi o grupo que nós estamos? Nos bons e ruins ao mesmo tempo. Não somos totalmente maus, nem somos totalmente ruins. Os judeus se sentiam os bons, né? Os judeus eram os bonzinhos, os gentios eram os maus. Mas não, irmão, era tudo uma coisa só. Tanto judeu como gentios, era tudo uma coisa só, filho. Era bom e ruim. Ninguém era totalmente bom e ninguém era totalmente ruim. Então, Paulo vai fechar sua argumentação aqui agora nesses versículos, dizendo agora a eles o que realmente é a justiça de Deus. Então, só recapitulando, para dar uma passadinha que a gente vai encerrar, acabou o nosso tempo. A justificação, irmão, é um ato de Deus em Cristo Jesus para a nossa salvação. Amém? Espero que eu tenha sido um pouquinho claro em relação a isso, que os irmãos possam ter entendido realmente o que é a justificação, não misturar com santificação o que é a justificação. E para entender isso, a gente tivemos que entender o que é a justiça de Deus, como ela operava a justiça de Deus, que Deus é justo, que Deus é soberano, que Deus ele vai nos dar aquilo que não merecemos, que é a graça, Ele nos deu. Ele também vai dar aquilo que merecemos, que é a condenação. Deus é justo, nós entendemos isso no estudo. Nós entendemos o que era a propiciação, que era fazer as pazes com Deus, né? Acabar a guerra com Deus. E isso era feito no propiciatório, que seria a tampa lá da arca. E isso simbolizou na cruz do Calvário. O propiciatório foi a cruz. A propiciação foi o próprio Jesus Cristo para nós. Ele morreu, Ele fez as pazes com Deus. Chegamos à conclusão que Deus é que fez tudo, não merecemos nada. E Ele que fez toda a ação foi dele. E para fechar essa argumentação, Paulo diz, todos nós somos pecadores. Todos nós carecemos da glória de Deus. E ele vai encerrar nos versículos 27 ao 31 agora. Eu vou encerrar junto com os irmãos. A conclusão que Paulo chegou nesse texto. No versículo 27. O que é que diz o versículo 27 aí? Onde, pois, a jactância, irmão? A palavra jactância, irmão, é outra palavra difícil, que não vive tão fácil no nosso dicionário, no nosso vocabulário do dia a dia. Jactância quer dizer orgulho, a pessoa que é orgulhosa, a pessoa que é arrogante, entendeu? Aí Paulo usa a palavra jactância aqui, ele faz uma pergunta, e essa pergunta ele mesmo responde, né? Ele faz, onde pois a jactância? Pois foi de todo excluída. Por que lei? Das obras. Para que isso? Pelo contrário, ele vai encerrar isso aí. Ou seja, no versículo 27, o que é que Paulo quer dizer, irmão? Paulo quer dizer que no versículo 27 que não há
espaço para arrogância, irmão. A salvação do começo até o fim foi obra de Deus. Então ele quer, essa resposta aí é para o judeu, irmão. Ele dá uma resposta para o judeu, né? Ou seja, onde está o orgulho de vocês? Para que serve o orgulho de vocês? A arrogância de vocês dizer que é filho de Abraão, que não sei o quê. Não há espaço para arrogância. Como aqui para a gente, irmão. Não há espaço para arrogância dentro da casa de Deus, irmão. Ser presunçoso, ser arrogante, ser orgulhoso. A gente não tem mérito em nada. Se foi tudo de Deus, para que eu me gabar? Eu sou o melhor pregador, né? Eu sou o melhor tocador, eu sou o melhor cantor. Para que isso, irmãos? Para que isso? Não tem espaço para isso. Tudo foi Deus que deu. Então não tem espaço. Paulo no versículo 27 ele quer dizer isso. Não existe espaço para essa arrogância de vocês. No versículo 28, o que é que ele vem dizer novamente, irmãos? No versículo 28, ele diz o seguinte: concluímos que o homem é pecador, que a lei não pode salvar. Ou seja, as obras da lei não podem justificar ninguém, irmão. Deus nos justifica e nos declara justo pela nossa fé em Cristo. Ou seja, não há mérito nisso, mais uma vez. Versículo 28, Paulo conclui: o que vocês acreditam que salva vocês, a lei, não tem poder para nada. A lei não tem poder. O mérito é de Cristo. Aí o judeu vai fazer a seguinte pergunta, daqui a pouco eu vou dizer aqui, meus irmãos. No versículo 29 e 30, o que é que diz? Diz o seguinte, em resumo aqui, né? Não vou nem ler. Mas diz o seguinte, que Deus não faz distinção de pessoas. Deus não faz distinção de pessoas. Quer grego, quer gentil, quer judeus, quer negro, quer branco. Deus não faz distinção de pessoas. Deus nos fez, irmãos, um só povo. Um só povo. Quer judeus, quer gentil. Não tem esse negócio de dois povos. Não, eu sou de Abraão, né? Não, eu sou de Cristo. Faz feito Paulo lá na discussão lá da igreja lá. Aí um dizia, eu sou de Apolo, outro eu sou de Paulo. Não tem distinção, irmão. É um povo só, é o povo de Deus. Amém? É o povo de Deus. Deus não faz distinção entre judeus e gentios. Deus nos fez um único povo. E povo seu através de Jesus Cristo. E ponto final. Ponto final. Encerrou aí. E para fechar, no versículo 31, aí faz a seguinte pergunta. Então, um judeu poderia chegar agora e dizer, o judeu, né? Ah, Paulo, você agora tem que me explicar. Anulamos, pois, a lei pela fé? Aí Paulo vai responder, não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Ou seja, o judeu, aquele cumpridor de lei, aquele que dava o dízimo de tudo, né? Que orava 3 vezes no dia, aquele que andava, a lei mandava andar 1 légua, ele andava 2 léguas, aquele que fazia de tudo. Quando ele, diante desse versículo, o que é que ele vai dizer? Então a lei não serve para nada. O que é que eu estava fazendo? Aí Paulo vai responder, não, você não entendeu nada que eu falei. Você não entendeu nada que eu falei. A lei serve sim. O que é a lei civil? Versículo 19, veja aí o versículo 19 aí. Versículo 19 do texto que a gente está estudando, diz o seguinte, ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, diz para que ele cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o quê? O conhecimento do pecado. Então a lei serve sim, serviu para alguma coisa. A lei só não tinha o poder que eles achavam que tinha. A diferença é essa. A lei não tinha o poder de quê? De perdoar os pecados, mas a lei serviu para calar a boca do judeu. Ele aí, para que se cale toda a boca. Para calar a boca, ou seja, vocês não são os bonzinhos. A lei ela vai mostrar que eu não sou bom. Entendeu? Ela vai mostrar que se você infringir o sinal de trânsito, vai ser multado. Então a lei está lá para mostrar que você não é o bonzinho não, que não pode passar por cima das coisas. Mostrar que somos culpados, versículo 19 aí, que todo mundo é culpado diante de Deus. A lei serviu para isso.
e mostrar o conhecimento do pecado, que nós erramos. Então a lei serviu para isso. Só não teve o poder que eles achavam. A lei é o raio-x, ela que mostra quem somos. A lei mostra quem somos. Ela começa, você olha, vai ao médico, chega no médico, ele mostra para você lá um raio-x, ou então um ultrassom. Então ele diz assim, você tem isso e isso. Então a lei mostra. Mas pode curar? Ela apenas dá o diagnóstico, não é isso? A cura, quem vai dar o remédio que vai curar, o tratamento, radioterapia, quimioterapia, isso aí que vai ser a cura. Então, a lei ela vai chegar e vai dar o diagnóstico, e Deus vai dar a cura. Ele deu a cura, porque a gente não podia se curar sozinho, pelo nosso mérito. Então, só através do sacrifício de Cristo. Então, Paulo conclui a sua explicação sobre a justificação dizendo isso, que não há espaço para orgulho, que todos nós somos pecadores, condenados, e é Deus que nos justifica, que não há distinção entre povos, e no final que a lei não tinha o poder que eles achavam que tinha, que podia perdoar pecado. A lei não tinha esse poder. Então, irmãos, que possamos aprender que somos justificados. Vou até voltar para ler o texto novamente. Vamos ler dessa vez? Eu vou tirar o microfone para que vocês possam ler e ouvir mais a voz de vocês. O que é a justificação de Deus? O que é que ela fazia? Né? O que é que ela fez? Em que tempo ela se deu? Então, tudo isso foi o projeto de Deus que Ele propôs, que Ele quis desde o início. Amém? Vamos ler o texto? Vamos lá? O que é justificação? Vamos lá. É a salvadora de Deus. Amém? É a manifestação da graça salvadora de Deus, nos substituindo na cruz pelo perfeito sacrifício do seu Filho, o Cristo, destruindo o império da morte e do pecado, que nos afastava de Deus, de uma condenação eterna para a glória eterna. Que Deus nos abençoe, que possamos aprender com a sua palavra a cada dia. Amém? Vamos encerrar. O irmão Joab não veio ainda, né? Vamos encerrar cantando um corinho aí. Qual é que está na programação? Vamos cantar Alto Preço. Alto Preço, então. É uma música que todo mundo já sabe, né? Vai falar um pouquinho sobre isso. Eu sei que um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em ti, pensava em nós. Novamente, eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava
Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Amém, irmãos. Então, como Paulo diz em Romanos capítulo 5:1, justificado, pois, com Deus, em Cristo temos paz com Deus. Amém?